meus amigos, então vamos dar continuidade à nossa disciplina de Prática Jurídica 2, continuando então a falarmos sobre a gratuidade de justiça. Lembrando que na nossa última aula nós falamos aí sobre o beneficiário, aquele que seria então sujeito aí à gratuidade de justiça. E vimos que podem ser aí pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras, e que essas pessoas então, elas têm aí uma isenção, aí, digamos aí temporária, parcial, em cima desse valor que seria cobrado a título de custas, despesas e honorários de sucumbência, e que a responsabilidade acaba permanecendo, né? E que essa pessoa, então, pode ser cobrada nos 5 anos subsequentes àquela decisão que certificou o benefício da gratuidade de justiça. Faltou falarmos só apenas acerca dessa questão do próprio sujeito aí, acerca de um instituto chamado multa processual. Afinal, se as multas processuais estão também inseridas dentro dessa questão da gratuidade de justiça. Afinal, também há essa isenção no pagamento das multas processuais? Primeiro, precisamos definir aqui, inicialmente, do que se trata multa processual. Multa, ela é cobrada dentro de um processo em razão do descumprimento de uma decisão judicial. Que nós damos um nome aqui também para esse descumprimento, melhor dizendo, para essa multa, de astrentes, né? Puxada aí a expressão do direito francês. Então, o juiz pode, conforme determinado pelo Código de Processo Civil, que para obrigar que alguém cumpra determinada decisão judicial, que seja aí combinada no seu descumprimento uma determinada multa. Então, vamos dar um exemplo aqui, que se o devedor, né, ou então, melhor dizendo, o réu, não aí parar a sua obra, que pode ocasionar uma ruína que vá destruir o imóvel do autor, né, ele terá que pagar uma multa diária pelo descumprimento de R$ 1.000. Ou então, se o banco não parar aí de fazer descontos diários, digamos, na conta corrente do cliente de forma indevida, o banco pode ser obrigado a pagar multa diária pelo descumprimento de R$ 5.000. Então veja, é uma forma de dar aí uma coercibilidade mais intensa para a decisão judicial, para que haja uma forma de coibir qualquer descumprimento do mandamento aí judicial. E veja, nessa situação, portanto, né, aquele que descumpre a decisão fica obrigado a pagar. Mas e se for um beneficiário da justiça gratuita? Ele também estará aí isento desta multa processual? Veja que a resposta é negativa. E por que é negativa? Porque, veja, a multa não tem aí um caráter simplesmente de ressarcimento, de contraprestação pelos serviços prestados pelo Estado, ou então de reparação àquilo que foi despendido pelo Estado, ou então pela parte contrária. Nada disso. A multa processual é uma penalidade em razão do descumprimento. E penalidade não pode aí estar submetida a uma gratuidade de justiça. Por isso que multas processuais não estão aí incluídas na concessão de gratuidade. E as multas, então, podem ser cobradas, aliás, devem ser cobradas, inclusive daquele que tem direito à gratuidade, tá? Essa ideia aí que eu estou passando para vocês está no artigo 98, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Olha aí na sua tela. A concessão de gratuidade
não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Tá bom? Então veja aí que o parágrafo 4º diz exatamente isso aí que eu trabalhei com vocês. E saber então que multas processuais não estão incluídas na concessão de gratuidade, quais são então as verbas que de fato compõem a gratuidade de justiça? Quais aquela parte que necessita pode estar isenta do pagamento? E daí então nós verificamos isso nesse próprio artigo 98, só que aqui no parágrafo 1º. Olha só o que vai dizer esse parágrafo 1º. A gratuidade da justiça compreende, inciso 1º, as taxas ou as custas judiciais. E o que são taxas ou custas aí judiciais? São aqueles valores que são aí arrecadados pelo ente federativo, né, para ter uma forma de contraprestação pelo serviço aí judicial prestado. Então, quando você propõe uma ação, veja, existe gasto com a movimentação dos autos do processo, então os servidores, lá, os escreventes, analistas dentro das varas judiciais tem aí o seu gasto para movimentação, para levar aí a conhecimento do juízo, para ele tomar uma decisão, ter o trabalho que eles têm. Além disso, temos a ideia da diligência que pode ser gasta com oficiais de justiça. Também o desarquivamento de autos, quando, por exemplo, então, uma ação já foi encerrada ou não teve movimentação em um determinado período de tempo, essa ação ela é arquivada. E se for arquivada, é preciso pagar aí um valor específico de custa aí, né, uma taxa própria de desarquivamento, para que essa então ação volte aí para a vara judicial e possa ser realizados os atos que sejam compatíveis, tá? Então, nesse primeiro aspecto, veja, a gratuidade de justiça tem a ver aí com as taxas ou custas judiciais. Além disso, nós temos aqui os chamados selos postais. E o que são os selos postais? São aqueles comprovantes que a gente tem do pagamento de prestação de serviço postal, né? Que fala aí que são as estampilhas adesivas ou fixas, né, que estão presentes aí nas cartas, né, os selos da carta. E veja, o nosso serviço judicial, ele envolve também o pagamento aí e o uso das cartas. Por exemplo, para fazer a citação do réu, para que ele seja notificado de que está sendo processado. Uma das formas de citação, a mais comum inclusive, é que seja por meio de carta. E a carta, então, precisa de um selo postal. Então, veja aí que o selo postal também compreende aí, esse âmbito próprio da gratuidade. Tá bom? Inciso 3º. As despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios. Aqui nós tivemos uma continuidade da regra que já existia na Lei 1060/50, né? Mas com uma mudança aí no finalzinho desse inciso 3º, porque as despesas aí com publicação na imprensa oficial faz com que dispense a publicação em outros meios. Ou seja, há aqui gratuidade tão somente quando há publicação na imprensa oficial. Se houver publicação em outros meios, como por exemplo um jornal de grande circulação, né, que está presente aí no nosso dia a dia, nesse caso não há gratuidade. E por que não há gratuidade? Porque justamente aqui o jornal de grande publicação, né, que seria essa publicação em outro meio, é aí um jornal da iniciativa privada. E não é possível que o Estado obrigue o particular a realizar gratuitamente a atividade aí de publicação, tá?
senão haverá aí violação, inclusive, da própria Constituição. Então, a gratuidade compreende somente as despesas com publicação na imprensa oficial, na imprensa própria estatal, e não a publicação em outros meios. Veja, imprensa oficial aqui nós temos o Diário Oficial da União para questões federais, temos aí o Diário Oficial do Estado, né? Então temos aí o Diário Oficial do Estado de São Paulo, por exemplo, e temos também diários oficiais do município. Para fins de Tribunal de Justiça, as publicações saem todas no Diário Oficial, aí eletrônico agora, do Estado de São Paulo. E dos tribunais federais, TRF, Justiça Federal, STF, STJ, saem aí no Diário Oficial da União, tá bom? Então essa publicação, nessas imprensas oficiais aí, também tem aí o benefício da gratuidade. Inciso 4º. Também temos aí gratuidade na indenização devida à testemunha, que quando empregada, receberá do empregador salário integral como se em serviço estivesse. Veja que aqui então é uma modificação que existe conforme tínhamos na lei 1060/50, porque a lei 1060/50 dizia que era possível haver direito de regresso contra o poder público pelo empregador. Como assim? Como assim? Vamos entender essa ideia. Quando eu falo de direito de regresso, aqui eu estou falando uma ação de alguém que teve que indenizar, que teve que pagar, que teve que arcar com um determinado prejuízo e que pode cobrar esse valor desse prejuízo daquele que é o verdadeiro causador do dano. Então, olha só, a testemunha de um processo, ela é convocada lá a se manifestar em audiência. Veja que essa testemunha, se ela estiver empregada, ela precisa aí receber uma indenização. Veja só, essa indenização, ela é paga justamente em razão de que aquele dia que foi perdido pelo empregado porque ele estava servindo como testemunha, é um dia como se fosse de trabalho. Então veja, o empregador, e isso está constado também no artigo 822 da CLT, vai dizer que ele terá que pagar aquele valor do dia de serviço como se o empregado tivesse em serviço. Ou seja, não pode descontar dele, contando como se fosse uma falta ao serviço, porque ele teve que atuar como testemunha, tá? Veja, nessa circunstância então, voltando lá para o artigo 98, parágrafo 1º, inciso 4º. Veja que essa indenização aí não precisa ser paga, né? A gratuidade de justiça então compreende isso daí, se essa testemunha já vai receber do empregador salário integral como se em serviço. Próximo inciso é o inciso 5º, aqui que vai falar que então a gratuidade de justiça compreende as despesas com a realização de exame de código genético, DNA, e de outros exames considerados essenciais. Então, não há novidade na ideia de que há gratuidade de justiça na realização do exame de DNA, mas existe aqui essa abertura para outros exames considerados essenciais, né? Então, outros exames aí que para a solução da causa e que então sejam importantes aí, eles podem também ter aí estendido o benefício da gratuidade de justiça. E isso deverá ser definido conforme aí a causa específica, né? Que o juiz irá então apreciar se aquele exame, né, que é necessário ser feito, se ele então é considerado essencial e, portanto, também está em favor aí da gratuidade de justiça. Depois, nós temos o inciso 6º, que vai falar os honorários do advogado e do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor, nomeado para apresentação da versão em português de documento redigido em língua estrangeira. Aqui a gente está falando, né, daqueles honorários, então, aí, sucumbenciais, os honorários de advogado sucumbenciais, e os honorários próprios que são devidos aí ao perito, ao intérprete, ou então ao tradutor, que realiza serviço dentro do processo, né? Esses profissionais, portanto, eles aí devem receber uma remuneração, mas se a parte for aí beneficiária da justiça gratuita, ela então não arcará com esse valor. Daí você deve estar pensando, mas afinal, esses peritos, tudo mais, eles vão trabalhar completamente de graça? Não. Veja que o artigo 95, que vai falar aqui de perito e assistente técnico, ele fala no parágrafo 3º que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade beneficiário de gratuidade de justiça, ela poderá ser 1. Custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, ou então paga com recursos alocados no orçamento da União, Estado ou do Distrito Federal. No caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Então, olha só, a regra geral é que a perícia seja paga pela parte que suscitou, a parte aí que então se fez necessária aí a realização daquele exame pericial. Agora, se essa perícia aí for em favor de alguém aí que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, quem arcará com o valor é o próprio Estado, né? O próprio ente público, conforme aí o artigo 95, parágrafo 3º, tá bom? Vamos então para o nosso próximo caso aqui, que é o do inciso 7º, que vai dizer que também há gratuidade de justiça no custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração da execução. O que é esse caso aí? Né? É uma novidade do Código de Processo Civil, porque ele vai falar aqui que é o serviço do contador judicial, né? Que vai então detalhar os cálculos próprios para se chegar ao valor que será cobrado numa ação de execução. Então, por que está cobrando aí o valor de R$1 milhão? Então, daí o contador judicial vai apresentar a planilha correta com todos os cálculos para mostrar o porquê que se chegou nesse valor de R$1 milhão. E veja, se daí então foi necessária essa elaboração por alguém que tem aí o benefício da gratuidade de justiça, também compreende então esse valor aí dentro da gratuidade, tá bom? Próximo inciso que nós temos aqui é o inciso 8º. E o inciso 8º fala dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Aqui, então, estamos falando de decorrência lógica, né, própria do uso aí do funcionamento de um processo. Porque daí, para você realizar atos processuais, e se esses atos processuais dependem de gastos dentro dele, obviamente esses gastos aí também precisam estar aí dentro da gratuidade de justiça. Agora, uma grande novidade que nós temos que nos atentar aqui, e é importante, muito interessante, é o inciso 9º desse parágrafo 1º, que ele vai dizer que também compreende dentro da gratuidade de justiça os emolumentos devidos a notários ou registradores, em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade do processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Como assim? Vamos entender isso daí. Determinadas decisões judiciais acabam por produzir efeito
efeitos dentro também de atos que seriam propriamente notariais, dentro de registros em cartórios. Então, vamos dar exemplo. Houve aí o reconhecimento da filiação de alguém. Veja, para você falar que alguém é filho de outra pessoa, é preciso que você faça uma alteração no registro civil e coloque fulano de tal como pai e o ciclano como filho. Veja, essa alteração é decorrente da decisão judicial. Logo, se no processo houve aí concessão do benefício da gratuidade de justiça, esse benefício irá se estender para esse ato também de registro, esse ato aí notarial também de um cartório que precisa registrar lá, no exemplo que a gente deu, aquela pessoa como filha da outra, tá? Então, veja que tudo aquilo que for decorrente de decisão judicial para alguém que tem benefício da gratuidade, também tem essa extensão da gratuidade conforme o inciso 9º. Então, cuidado, não é que agora a gratuidade tem a ver com questão do registro público, que você pode ir no cartório diretamente e ter os mesmos requisitos. Não é isso. É simplesmente você pegar uma decisão judicial e para efetivá-la, precisar de um registro público. E daí, então, esse registro aí também estende a gratuidade. Tá bom? E temos uma regra específica para essa questão aqui também do parágrafo 1º, inciso 9º. Por quê? O cartorário lá, ele pode duvidar, né? O notário, o registrador, ele pode duvidar de que a pessoa realmente precise desse benefício da gratuidade. Veja que até a decisão judicial e depois o posterior registro, pode ser que a situação da pessoa se modificou. Ou até mesmo que houve aí um equívoco do juízo na concessão da gratuidade. E aí, então, nós vamos para a regrinha do parágrafo 8º do artigo 98 do Código de Processo Civil. Olha aí na sua tela. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9º, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais a revogação total ou parcial do benefício, ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º desse artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 dias, manifestar-se sobre esse requerimento. Então, olha só. Você chegou para fazer um determinado registro, para fazer um ato notarial lá no cartório. E você, digamos, chegou para fazer esse ato aí num carro conversível, em roupa de marca, né? Super aí bem vestido e tudo mais, telefone, celular de último tipo na mão. Daí você apresenta lá o ato que deve ser registrado, conforme a sentença judicial. E daí o cartorário olha bem para você e fala assim, peraí, me parece que você, que tinha conseguido a gratuidade de justiça nesse processo, você não está precisando mais dela. Parece que atualmente, né, você não preenche os pressupostos para essa concessão de gratuidade. E aí então ele levanta esse procedimento aí da dúvida. E o que esse cartorário vai fazer? Ele vai levar lá para o juízo competente, que é o juiz corregedor aí dos cartórios, para ele que verifique a situação dessa pessoa, para que vê se concede a extensão dessa gratuidade ou revoga total ou parcialmente essa gratuidade. E daí então ele encaminha para esse juiz competente, esse juiz competente aprecia o caso, dá citação para que esse beneficiário ou suposto beneficiário se manifeste em 15 dias a favor, aí, justificando a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, e o juiz, então, depois dessa manifestação, decide se continua concedendo a gratuidade ou a revoga, tá bom? Então, o procedimento aqui é justamente para que não haja uma fraude, né, na concessão da gratuidade, para que, verificando se que a pessoa não tem mais necessidade disso, para que ela
pague aquilo que é devido, tá bom? E vamos ver que esse parágrafo 8º, melhor dizendo, né, ele faz referência a um tema que vamos falar agora, em seguida. Olha só de novo o parágrafo 8º, né? Ele fala então na hipótese lá do parágrafo 1º, inciso 9º, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente, para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º desse artigo. E aqui está a novidade. Revogação total ou parcial, substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º. Caso em que o beneficiário será citado para 15 dias manifestar sobre esse requerimento. Vamos dar uma olhada agora então no parágrafo 5º e o parágrafo 6º desse artigo 98, que tem essas novidades aqui do parágrafo 8º. Olha só o que o parágrafo 5º está dizendo. E aqui não estamos falando mais só da questão do inciso 9º. Estamos falando do processo como um todo. Olha só. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Olha só então, antes do Código de Processo Civil, o juiz estava preso a conceder gratuidade de justiça ou não conceder. Ele não tinha uma, digamos assim, uma régua de possibilidades entre esses dois extremos. Ou ele concedia totalmente, ou então não concedia completamente a gratuidade. Com o advento do Código de Processo Civil, mudou essa questão. Porque agora o juiz pode conceder especificamente para algum ato processual a gratuidade e fazer com que a parte arque com os gastos, as custas, demais despesas dos demais atos processuais. Ou então, alguns atos processuais ele considera aí isentos de pagamento, com concessão de gratuidade, e outros não. Tudo isso dentro aí das possibilidades econômicas, né, dos recursos financeiros que a parte possui diante do caso concreto, que ele então vai notar diante desse caso concreto, né? E além disso, ele pode, inclusive, mudar aí o percentual de gratuidade. Então ele diz, olha, nesse caso aqui a gratuidade não vai ser total, mas eu te dou aí 50% de gratuidade sobre o valor dessas custas. Pronto. Ele pode então fazer uma redução conforme o caso concreto. E essa regra é muito interessante, porque veja, ela vai se amoldar conforme as necessidades e possibilidades das partes em cada processo, né? Então, é uma maneira aí de também não se criar injustiças e não se criar também, ao mesmo tempo, né, um aproveitamento abusivo desse instituto, desse direito aí, né, desse benefício que está previsto no Código de Processo Civil, tá bom? Então veja, como que se pode dar aí a gratuidade? Ela pode ser por alguns atos processuais, pode ser para todos os atos processuais, ou pode ter aí uma redução percentual nas despesas, tá bom? E mais, já citado no parágrafo 8º e reforçado aqui para a gente também no parágrafo 6º, para o processo de maneira geral. Olha só o que diz aí o parágrafo 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Então veja, gratuidade pode ser em relação a algum ou alguns atos processuais, a todos os atos processuais, numa redução percentual da despesa que houver, ou então até mesmo pode ter aí parcelamento do valor devido, tá? Então pode fazer em mais de uma vez aí o pagamento daquilo que for
devido pela parte beneficiária dessa gratuidade de justiça. Tá bom? Então, várias formas possíveis de moldar aí o interesse e as possibilidades das partes. Mas aí você pode estar se perguntando o seguinte: tudo bem, temos aí então todas essas formas de conceder o benefício, mas quantas parcelas o juiz pode conceder? Qual redução percentual? Quantos atos no total ele pode conceder o benefício da gratuidade de justiça? A lei não teve uma definição clara disso, né? E por quê? Porque, justamente, o juiz precisa verificar o caso concreto. Ele tem que ver a necessidade dessas partes para verificar qual é o parcelamento que deve ser feito, qual que é a redução que deve ser feito para fazer o amolde correto, o amolde perfeito, né? Se não, aí a lei poderia, se definisse quantidade de parcelas ou definisse uma porcentagem na redução, poderia ainda assim dar continuidade a alguma injustiça aí dentro do processo. Embora haja aí uma insegurança jurídica, porque cada juiz poderá trabalhar com esses critérios de maneira diversificada, ainda assim nós temos o ganho por esse amolde aí dentro das necessidades, tá bom? Então, veja que a lei não coloca aí limites, né? Não coloca aí mínimo para parcelamento, para o percentual. Apenas podemos trazer aí de regra que pode ser gratuidade para um ato processual, como pode ser para todos ou até mesmo para alguns atos processuais, caso o juiz verifique necessário. Aí pelo menos sabemos que pode ser para um ou para todos, né? Temos aí a extensão total dessa concessão. Mas para fins de percentual e de parcelas, não há limite, não há uma quantidade que seja certa, devendo o juiz verificar isso no caso concreto. Tá bom? Pessoal, então era isso aí que eu gostaria de trabalhar com vocês na aula de hoje. E na próxima aula começamos a trabalhar então o procedimento para a formulação do pedido de gratuidade de justiça e a sua concessão. Tá bom? Muito obrigado aí e até a próxima.